Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras! Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura estratégica e esquematizada da Portaria Interministerial número 4.226 de 2010. Isso mesmo! Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Meu guerreiro e minha guerreira, hoje vamos fazer uma leitura estratégica e esquematizada da Portaria Interministerial número 4.226 de 31 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Meu guerreiro e minha guerreira, essa portaria eu tenho certeza que na prova do DEPEN 2020 vai vir o decoreba da lei. Então, para que perder tempo? Vamos tentar decorar principalmente os pontos mais específicos que estão grifados, porque é estratégico e é assim que vai cair na prova. Então, meu guerreiro e minha guerreira, se você deseja ler a lei todinha, eu vou pular direto para as diretrizes, porque aqui trata dos considerando. Eu acredito que não vai cair na prova os considerandos da lei. Acredito e tenho certeza que vai cair mais as diretrizes. Aqui trata o artigo 1º, que diz ali sobre o anexo 1, anexo 2, meu guerreiro e minha guerreira. Então, meu guerreiro, se você quer, vou deixar o PDF como um link no vídeo. É só você baixar e tentar ler a lei todinha, mas o estratégico aqui vai ser as diretrizes. Então, vamos pular direto para o anexo, meu guerreiro e minha guerreira, que trata das diretrizes. Isso mesmo, há dois anexos. Vamos ver aqui o anexo 1, que trata das diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública, meu guerreiro. Sem enrolação, sem perder tempo, vamos lá. Anexo 1. Diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública. A primeira diretriz diz o seguinte: o uso da força pelos agentes de segurança pública deverás e pautar nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá considerar primordialmente ao Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 34/169, 17 de dezembro de 1979. Os princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na sua resolução 1989/61 de 89. Os princípios básicos, isso mesmo, sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados pelo 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1999. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua 40ª sessão, realizada em Nova York em 10 de setembro de 1984 e promulgada pelo Decreto número 40 de 1991. A segunda diretriz 2 diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Decore essa segunda diretriz, meu guerreiro, que eu tenho certeza que vai cair na prova, porque é estratégica. Ou seja, o uso da força por agente de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. 3. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo
contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Outro estratégico, meu guerreiro, a diretriz 3. Vamos para a diretriz 4, olha aí. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga, que esteja demarcada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Outra diretriz, meu guerreiro e minha guerreira, estratégica 4. Vamos ver agora a diretriz 5. Isso, não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que dê respeito e bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, outra diretriz estratégica. Vamos ver em questões isso, vai ter questão, Robson Gustos. Vai, meu guerreiro, questões aqui estratégicas. Então, logo de cara, a diretriz 2, 3, 4 e 5 é estratégica. Então, decore ela, meu guerreiro e minha guerreira. A diretriz 6, os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atenderem aos princípios elencados na diretriz número 2, em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Olha aí, meu guerreiro, diretriz 6. Vamos ver que a diretriz 6 despenca na prova. A diretriz 7 diz o seguinte: o ato de apontar arma de fogo contra a pessoa durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. 8. Todo ato, olha aí, 8. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar, no mínimo, marque isso, não esqueça, no mínimo, dois instrumentos. Nas questões diz que são não, são 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. 9. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o uso da força por seus agentes, definindo objetivamente os tipos de instrumentos e técnicas autorizadas. B. As circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização, ao ambiente ou entorno e ao risco potencial a terceiros não envolvidos no evento. C. O conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização periódica ao uso de cada tipo de instrumento. D. Proibição de arma de fogo e munições que provoquem lesões desnecessárias e risco injustificado. E E. O controle sobre a guarda e utilização de armas e munições pelo agente de segurança pública. Olha a diretriz 10, meu guerreiro. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa, o agente de segurança pública envolvido deverá, um dever aqui, realizar as seguintes ações. A. Facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos. B. Promover a correta preservação do local da ocorrência. A. C. Comunicar o fato ao seu superior imediato e autoridade competente. E D. Preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força disciplinada da diretriz número 22. Vamos ver lá essa diretriz 22. Daqui a pouco, meu guerreiro. Olha a 11, a diretriz 11. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa ou pessoas, o órgão de segurança pública deverá, outro dever aqui, realizar as seguintes ações. A. Facilitar a assistência ou auxílio médico dos feridos. B. Recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência. C. Solicitar perícia criminalística para o exame de local e objetos, bem como exames médicos legais. Olha aí a D, meu guerreiro. Comunicar os fatos aos familiares ou amigos da pessoa ferida ou morta. A. E. Iniciar, por meio da corregedoria da instituição ou órgão equivalente, investigação imediata dos fatos e circunstâncias
do emprego da força. O F, promover assistência médica às pessoas feridas em decorrência da intervenção, incluindo atenção às possíveis sequelas. A G, promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido. E H, afastar temporariamente do serviço operacional para avaliação psicológica e redução do estresse os agentes de segurança pública envolvidos diretamente em decorrência com resultado letal. Diretriz 12. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública deverão, outro dever aqui, meu guerreiro e minha guerreira, fique ligado nas diretrizes que têm o dever levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força e arma de fogo. Meu guerreiro e minha guerreira, fique ligado principalmente nas diretrizes 2, 3, 4, 5 e 6 e nas diretrizes que tem a palavra deverão, dever. É estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Então, se é um dever, decore para não cair na pegadinha no dia da prova. Tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra, meu guerreiro. Olha aí a diretriz 13. Os processos seletivos para ingresso nas instituições de segurança pública e os recursos de formação e especialização dos agentes de segurança pública devem incluir conteúdos relativos a direitos humanos. Olha aí, diretriz 14. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga, de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer e conveniência sociofamiliar. Olha a estratégia dessa diretriz 14. Diretriz 15. A seleção de instrutores para ministrarem aula em qualquer assunto que englobe o uso da força deverá levar em conta análise rigorosa de seu currículo formal e tempo de serviço, áreas de atuação, experiências anteriores em atividades fim, registros funcionais, formação em direitos humanos e nivelamento em ensino. Os instrutores deverão ser submetidos à aferição de conhecimentos teóricos e práticos e sua atuação deve ser avaliada. Olha a diretriz 15, também estratégica para quem deseja ser instrutores, meu guerreiro. Olha aí, 16, deverão, outro dever aí, a diretriz 16. Deverão ser elaborados procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de arma de fogo, instrumento de menor potencial ofensivo, que incluam avaliação técnica, psicológica, física e treinamento específico, com previsão de revisão periódica mínima. Então, meu guerreiro, diretriz 17. Nenhum agente de segurança pública, aqui é nenhum mesmo, agente de segurança pública deverá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente habilitado e sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição, deverá ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente. Estratégico essa diretriz 17. Olha a diretriz 18 agora, meu guerreiro. A renovação da habilitação para o uso de armas de fogo em serviço deve, outro dever aqui, deve ser feita com periodicidade mínima de 1 ano. É isso mesmo, é mínima de 1 ano. Não vai cair na pegadinha, é 6 meses, é 2 anos, não, aqui é 1 ano. 19. Deverá ser estimulado e priorizado sempre que possível o uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, de acordo com as especificidades da função operacional e sem se restringir às unidades especializadas. Meu guerreiro e minha guerreira, esse instrumento de menor potencial ofensivo vamos ver daqui a pouco no anexo 2, não se preocupe. Diretriz 20. Deverão ser incluídos
nos currículos dos cursos de formação e programas de educação continuada conteúdos sobre técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. Diretriz 21. As armas de menor potencial ofensivo deverão ser separadas e identificadas de forma diferenciada, conforme a necessidade operacional. Diretriz 22. Olha aí, o uso de técnicas de menor potencial ofensivo deve, outro dever, ser constantemente avaliado. 23. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo da força pelos seus agentes. Diretriz 24, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, os agentes de segurança pública deverão, outro dever aqui, preencher um relatório individual todas as vezes que dispararem arma de fogo ou fizerem uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, ocasionando lesões ou mortes. O relatório deverá ser encaminhado à comissão interna mencionada na diretriz número 23 e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: a. Circunstâncias e justificativas que levaram o uso da força ou de arma de fogo por parte do agente de segurança pública. B. Medidas adotadas antes, isso mesmo, medidas adotadas antes de efetuar os disparos ou usar instrumentos de menor potencial ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas. C. Tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa contra a qual foi disparada a arma. D. Instrumento de menor potencial ofensivo, utilizado, especificando a frequência, a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento. E E. Quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e natureza da lesão. E a F. Quantidade de feridos ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelos agentes de segurança pública. O G. Número de feridos ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial ofensivo utilizados pelos agentes de segurança pública. O H. Número total de feridos ou mortos durante a missão. A I. Quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões corporais atingidas. A J. Quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e as respectivas regiões corporais atingidas. O K. Ações realizadas para facilitar a assistência ou auxílio médico, quando for o caso. E I e L. Se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa. Diretriz 25, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, os órgãos de segurança pública deverão, outro dever, observada a legislação pertinente, oferecer possibilidades de reabilitação e reintegração ao trabalho aos agentes de segurança pública que adquirirem deficiência física em decorrência do desempenho de suas atividades. Meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora estudar uma leitura estratégica esquematizada, o anexo 2, isso mesmo, olha aí o anexo 2. O glossário, vamos ver agora as armas de menor potencial ofensivo. Tá gostando, meu guerreiro e minha guerreira? Então, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra. Anexo 2, o glossário, olha aí, armas de menor potencial ofensivo. Ou seja, são armas projetadas ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. Tá aí, meu guerreiro e minha guerreira, o conceito de armas de menor potencial ofensivo. É só ficar ligado, meu guerreiro e minha guerreira, a finalidade nos verbos conter, debilitar ou incapacitar. Isso mesmo. E agora, equipamentos de menor potencial ofensivo. Então decore, você não vai confundir na prova
equipamentos de menor potencial ofensivo com armas de menor potencial ofensivo. As nomenclaturas são parecidas, mas armas é uma coisa, equipamentos é outra. Se ligue, equipamentos de menor potencial ofensivo, todos os artefatos. Falou em todos os artefatos, equipamentos de menor potencial ofensivo. São todos os artefatos, excluindo armas e munições. Olha aí o bizu. Equipamentos de menor potencial ofensivo são todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Não confunda, meu guerreiro e minha guerreira, armas de menor potencial ofensivo de equipamentos de menor potencial ofensivo. E equipamentos de proteção. Vamos ver agora o que é equipamentos de proteção. Todo dispositivo ou produto de uso individual, EPI, ou coletivo, EPC, destinado à redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública. E o que é força, meu guerreiro e minha guerreira? Força é uma intervenção coercitiva, você já fica ligado. Falou intervenção coercitiva, opa, é força imposta a pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Instrumentos de menor potencial ofensivo. Olha aí, meu guerreiro, você não vai confundir o que é armas de menor potencial ofensivo. Vamos voltar aqui, olha aí, armas de menor potencial ofensivo, equipamentos de menor potencial ofensivo e agora, meu guerreiro, instrumento, não confunda. Então, instrumentos de menor potencial ofensivo é o conjunto de armas, munições e equipamentos. Opa, falou em conjunto, você já se liga, opa, instrumentos de menor potencial ofensivo, já é o bizu. Conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Então, falou em conjunto, já se liga, instrumentos de menor potencial ofensivo, já ativa, meu guerreiro e minha guerreira, já fica ligado. Falou em conjunto de armas, instrumentos, olha aí, não vai confundir. Munições de menor potencial ofensivo, são munições projetadas e empregadas especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à integridade das pessoas envolvidas. E o nível do uso da força, meu guerreiro? Vamos ver agora o nível do uso da força. É intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a uma ameaça. Tem que ser real ou potencial. Isso mesmo. Nível do uso da força é a intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta ao quê? A ameaça. Tem que ser real ou potencial. Isso mesmo, meu guerreiro. Princípio da conveniência. Vamos lá. A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos. Ele pode, na questão no dia da prova, ela pode fazer essa pergunta e dizer qual é o princípio que trata, que diz que a força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos. Você fica ligado, é o princípio da conveniência. Olha aí, o princípio da legalidade diz que os agentes de segurança pública só poderão utilizar força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. Essa aqui fica fácil, não tem como errar. Princípio da moderação diz que o emprego da força pelos agentes de segurança pública deve, que é um dever sempre que é possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força. Princípio da necessidade. Determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. E o princípio da proporcionalidade diz o seguinte: o nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública. E agora vamos ver o que é técnicas de menor potencial ofensivo. Então, técnicas de menor potencial ofensivo é o conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, com intenção de
preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. E o uso diferenciado da força, meu guerreiro e minha guerreira? Vamos ver agora o que é o uso diferenciado da força. Então diz o seguinte, o uso diferenciado da força é uma seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial, visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou mortes. Deus é bom e ama você. Meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver como despenca na prova a portaria interministerial número 4.226 de 2010. Vamos ver agora a primeira questão, ano 2018, Banca Fundatec. Olha aí, delegado de polícia, diz o seguinte: de acordo com a portaria interministerial número 4.226 de 2010, o uso da força pelos agentes da segurança pública. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, qual das alternativas é a correta? Para ganhar tempo, com certeza a alternativa correta é a letra, olha aí, meu guerreiro, D. Percebe como prática inaceitável o disparo de advertência. Não existe, meu guerreiro e minha guerreira, segundo a portaria, o disparo de advertência. Vamos ver agora o que diz a diretriz 6, que trata do disparo da advertência. Diz o seguinte: os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atender aos princípios elencados na diretriz número 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. E o que diz? Quais são esses princípios? Meus guerreiros e minhas guerreiras, vocês se lembram? Não? Vamos ver agora. Olha aí, diretriz 2 do anexo 1, diz o seguinte: o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Meu guerreiro e minha guerreira, tá vendo que aqui com Robson Concursos é a leitura estratégica esquematizada sem enrolação e como cai em prova. Isso é o mais importante. Tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra. Vamos ver, meu guerreiro, agora mais uma questão. Olha aí, 2018, Banca OSP. Olha aí, aspirante da Polícia Militar. Isso mesmo, diz o seguinte: a portaria interministerial número 4.226 de 2010 estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Acerca dessa normativa, assine a alternativa correta. Para ganhar tempo, quer tentar resolver? Dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Mas aqui, para ganhar tempo de forma estratégica e esquematizada, a alternativa correta é a letra, olha aí, D. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública deverão, olha aí, dever, levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força e arma de fogo, meu guerreiro. Vamos ver agora porque não é a alternativa A. Olha, porque a alternativa A diz o seguinte: é legítimo o uso de armas de fogo contra a pessoa em fuga. Não. Olha aí, meu guerreiro. Não é legítimo. Alternativa A, por isso está errada. Por que a B está errada? Olha ali. Alternativa B diz que, no mínimo, é um instrumento de menor potencial ofensivo. Não. Eu disse, decore, não é um instrumento. São quantos instrumentos? São 2 instrumentos, meu guerreiro. Isso mesmo. Por que a C está errado? Olha aí a C, porque está errada. A diretriz 6 diz o seguinte: os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atender aos princípios elencados na diretriz número 2 em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Já vimos quais são os princípios. Então a diretriz 6 trata dos disparos de advertência. Acredito que vai cair na prova. Decore a diretriz 6, meu guerreiro e minha guerreira. E por que na alternativa E? A alternativa E diz ali o seguinte, que a renovação da habilitação para o uso de arma de fogo é 6 meses. Não é 6 meses. Eu disse, decore, meus guerreiros e minha guerreira. Prazos, olha aí, é 1 ano. Não tem como errar. Vamos mais uma questão. Olha aí, ano 2015, Banca Vulnesa. Agentes de atividades penitenciárias, olha aí, hoje é Polícia Penal, fazendo parte do rol do artigo 144 da Segurança Pública da nossa Constituição Federal. Julgue o próximo item, considerando as diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, conforme portaria interministerial número 4.226 de 2010 do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Previdência da República, diz o seguinte: em regra, é legítimo o uso de armas de fogo contra veículos,
cujo motorista desrespeita e bloqueia o policial em via pública, meu guerreiro, minha guerreira, totalmente errado a questão. Vamos ver porque está errada a questão. Olha aí, diretriz 5, decore a diretriz 5, eu disse a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, estratégica, viu na questão ali, deverão, diretriz falando deverão, decore também estratégico. Olha aí, não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que dê respeito e bloqueie o policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave. Aqui trata de uma exceção, a regra não é legítimo, ou seja, é ilegítimo, mas exceção, se for o ato representa o risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros, aí pode, mas a regra é ilegítimo, ou seja, não é legítimo, meu guerreiro, mas a exceção, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Decore 2, 3, 4, 5, 6, as diretrizes, nas que falam em deverão, dever, os prazos de 1 ano, meu guerreiro e minha guerreira, instrumentos 2, não é 1, é no mínimo 2 instrumentos, não tem como errar. Olha aí, questão 4, ano 2015, Banca Vunese, olha aí, agente de atividade penitenciária, hoje Polícia Penal. Julgo próximo, vamos direto na questão. A observância dessas diretrizes é obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública, mas não pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, porque diz o seguinte ali, olha. Julgo o próximo item considerando as diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública conforme portaria ministerial 4.226/2010 do Ministério da Justiça da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aqui diz o seguinte, a observância das diretrizes previstas no anexo 1 é obrigatória, aí diz, pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional, pela Força Nacional de Segurança Pública, mas não pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Não, totalmente errado. Por que está errado? Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, a diretriz 2 diz o seguinte, a observância, aliás, o artigo 2º diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira, eu pulei lá na leitura estratégica o artigo 1º, 2º e X, porque eu não achei estratégico, mas você pode pegar o PDF e ler todinho. Mas na questão, eu coloquei esse assunto, por isso que eu estou trazendo o artigo 2º, porque ele é estratégico e aqui com Robson Concursos é estratégico esquematizado. Olha aí, artigo 2º. A observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior passa a ser obrigatória. Por quem? Pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública. Isso mesmo. Então, ou seja, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal faz parte e tem que observar as diretrizes, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar. Olha aí, mais uma questão de 2015, de novo. Julgue o próximo item, vamos direto na questão. Os denominados disparos de advertência são considerados prática aceitável, apesar da imprevisibilidade de seus efeitos, meu guerreiro e minha guerreira. Nós já observamos a diretriz 6, que trata do disparo de advertência, meu guerreiro e minha guerreira. E também tem outras diretrizes, olha aí, totalmente errado. Vamos ver agora porque está errado. Olha aí, diretriz 6. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável. Vai cair na sua prova, diretriz 6, por não atender aos princípios elencados na diretriz número 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Vimos também quais são os princípios, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, mais uma questão, 2015, Vunese. Vamos direto na questão. É ilegítimo, olha, é ilegítimo o uso de armas de fogo contra a pessoa que em fuga esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceira. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente certo. Lá vamos ver agora na diretriz que usa outra nomenclatura, mas não é elegível, mesma coisa de que é ilegítimo. Olha aí, vamos ver agora a diretriz número 4, eu não disse. Diretriz 2, 3, 4, 5, 6, eu estudei antes. Por isso que eu marquei todos os tópicos estratégicos, eu vi as questões. Então, ou seja, diretriz 2, 3, 4, 5 e 6, as diretrizes que falam deverão em prazo 6 meses, um ano, 2 instrumentos são estratégicos. Diretriz 4 diz o seguinte, não é legítimo, ou seja, é ilegítimo. Tá vendo? Raciocínio lógico, não é legítimo o uso de armas de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma
não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma leitura estratégica e esquematizada. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque mais cedo ou tarde a vitória é certa. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas todos que não desistem alcançam a vitória. Eu sei que é muito difícil tentar ter paciência, ter constância num momento tão difícil que a humanidade está vivendo, mas meus guerreiros e minhas guerreiras, é preciso você ter mais um pouco de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque quando tudo isso acabar, você vai estar mais gabaritado para garantir a tão sonhada aprovação no concurso público. Então, meu guerreiro, o grande caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Então, continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Peça a Deus mais paciência, peça a Deus mais sabedoria, porque Ele é fiel para lhe dar. Então, meu guerreiro, o que é de competência sua, você tem que fazer. E no mais, peça a Deus que Ele lhe ajude. Não pare por nada, não desista por nada. A sua vitória está perto. Acredite, confie. Eu venho de bairros humildes, eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, já vendi camarão na praia, já peguei frete com carro de mão, eu já servi as Forças Armadas, eu já fui pedreiro, servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, eu já fui carteiro, policial militar do estado de Pernambuco e atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Se eu venci, você também vai vencer. Barreiras tive muitas, vontade de desistir, deu, já parei, mas continuei. Você pode até parar devido às circunstâncias da vida, mas desistir jamais. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai vencer. Acredite nisso, eu venci, você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Continue nessa força, nesse vigor e nessa esperança. Deus é bom e ama você, como sempre. A boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém!